Programa Atividade chegando para mais uma edição. E o pessoal no Brasil, minha gente, está com a crista baixa, né? Porque a Copa do Mundo terminou. Esse encanto, né? O futebol brasileiro, né? O pentacampeão, que há muito tempo vem sendo desclassificado, de maneira, às vezes, até meia um verdadeiro vexame. O que aconteceu ontem com a equipe brasileira foi lamentável, tá? Em países que não têm, assim, absolutamente qualidade, que a história do futebol que o Brasil tem, e passam por cima da nossa equipe, né? Trazem um treinador que não tem esse tipo de experiência em Copa do Mundo, né? Um torneio extremamente complexo, e esse foi o maior da história, né? Envolvendo aí Canadá, México, Estados Unidos, com equipes multiplicadas, e não teve capacidade de ir adiante. Perdeu para a Noruega e saiu barato. E ainda jogou zero. Foi lamentável. E as oportunidades que teve a equipe brasileira não soube aproveitar. Não soube aproveitar, dá nisso. Quem não faz, leva, né? Então essa é uma história lógica do futebol. Teve oportunidades, teve um pênalti, quando estava 0-0, manda bater um rapaz lá que não é o exímio, não se entende como é que sai da cartola de um treinador, dos próprios atletas em campo, muitas vezes. Quem é que vai bater? Bate. Telegrafou para o goleiro extremamente ágil, extremamente competente, deu no que deu, fez defesas milagrosas, mas tem que fazer o gol, não adianta. E eles fizeram, na hora que mais ou menos entenderam o que tinham que fazer, passaram o Brasil aí para trás. Então, o seu Neymar pagou um vale também, se aborreceu no fim, né? Terminou na em termos de Copa do Mundo, não tem mais para ele, e saiu mal, né? Saiu mal, saiu brigando, saiu... Depois não adianta chorar, fazer choradeira. Aliás, um trilionário também já, esse rapaz, né? O que ele tem, que ele amealhou jogando futebol, que muitos atletas, não só o Neymar, é uma estupidez, é muito dinheiro para jogar futebol. Então, olha aqui, tem que dar uma repensada nisso aí. A essência deste esporte terminou. Agora temos um atleta que teve o seu cartão vermelho anulado pela comissão lá, a pedido do presidente americano. Então, como é que pode isso? Recebeu o cartão vermelho, foi expulso, e aí zero o cartão, ele volta a atuar nas partidas seguintes, que não poderia. Então, não, está tudo errado, mas isso aí. Então, o Brasil não vai se encantar, esse pessoal aí que vive da essência do futebol, né, da brincadeira e tal, e assiste e tal, que é, às vezes, o grande divertimento de muitos brasileiros, é o futebol, é assistir uma partida, uma Copa do Mundo. Mas isso aí é uma fantasia, minha gente. Temos é que trabalhar e ter um governo que prospere, que faça a nossa nação crescer cada vez mais e não ficar tão desacreditada como está, não a equipe, não a seleção brasileira, o próprio país. Está em descrédito absoluto, lamentavelmente. O que tu achasse aí, José Vilmar Giovinazzi, da desclassificação do Brasil? Eu acho que não tinha... Todo mundo já sabia, mais ou menos, quem acompanha o futebol, que a seleção não iria longe. De botar faixa, ser hepta, só milagre, né? Não tinha equipe para isso, examinando as outras equipes que estão participando e estão na ativa ainda na Copa do Mundo. Para surpresa de poucos, né? É. A eliminação foi uma surpresa de poucos. Na verdade, era uma tragédia anunciada. A gente tinha alguma esperança, porque parecia que a seleção estava se entrosando melhor a cada jogo, parece que estava se acertando mais, e a gente tinha essa esperança, né? Levamos um baita susto contra o Japão, mas de qualquer forma tivemos ainda a possibilidade de reverter a situação, e com isso a gente parecia que ia andar bem contra a Noruega. Eu acredito, e aí vou ao encontro do que disse o José Silva em relação ao futebol. Deixou de ser um esporte escrito com a letra S e passou a ser um esporte com a letra cifrão. Esporte com cifrão. Porque o futebol virou um grande negócio, virou, na verdade, um empreendimento, acho que o maior empreendimento mundial. Pelos valores que transitam no meio futebolístico, não só em relação aos jogadores, em relação aos técnicos, mas em relação também aos patrocinadores, em relação a toda a estrutura, né, a FIFA, as próprias confederações dos países, a própria CBF,
E aí eu quero retomar uma... Sempre eu gosto de assistir, tem um camarada, Lito Souza, chama-se ele, é um mecânico de aviação, e ele faz belos comentários, belos no sentido de consistentes, né? Das tragédias que ocorrem com os aviões. E ele sempre diz o seguinte: não ocorre uma tragédia em cima de apenas um evento. É muito raro ocorrer uma tragédia em função de um só problema. Sempre é uma sequência de eventos que faz com que a tragédia venha acontecer. E na seleção brasileira, eu entendo que também houve uma sequência de eventos. A começar pela própria CBF, o caos que a CBF estabeleceu dentro da CBF, a gente sabe que a CBF tem problemas sérios. A quantidade de técnicos, foram 4 técnicos que foram substituídos até chegar no Ancelotti, né? As lesões, obviamente, também complicaram a vida. O Wesley, por exemplo, teve uma lesão, saiu do elenco por causa de lesão. O próprio Neymar, né? Foi para o sacrifício, enfim, né? Essas lesões e os erros. Para mim, houve erros táticos, houve erros de substituição, né? Em função do próprio técnico, porque o técnico veio da Itália para o Brasil para conhecer um grupo de jogadores que estavam dispersos pelo mundo. Então, complicado, né, juntar um grupo de jogadores, por melhores que sejam em termos de capacidade, mas eles estão dispersos pelo mundo. Então, tem que juntar, tem que fazer entrosamento, tem uma série de coisas ali. E a própria questão tática de colocar nas posições, fazer experimentos. O técnico fez experimentos durante a própria Copa do Mundo, trocando jogadores de posições. Foi bastante corajoso, teve alguns acertos, mas teve muitos erros. Por exemplo, essa questão do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, tido como o melhor batedor de pênalti nos treinos. Infalível. O cara que fazia pênalti, cobrava pênalti, fazia o ator ter de... Vai ver, uma coisa é o treino, uma coisa é aquela coisa que se fizer, fez, se não fizer, não fez, despretensiosa. Claro que o cara capricha para acertar, mas não tem uma pressão de milhares de pessoas, tanto no estádio como fora do estádio, assistindo pelos canais de televisão, etc., né, pelos canais aí das redes sociais, aí o peso é diferente. Então foi um erro colocar esse menino para fazer a cobrança de pênalti, e este erro comprometeu, porque se aquele pênalti fosse convertido em gol, com certeza a história seria outra. Não tinha como o Brasil perder, como perdeu o pênalti. Perdeu gols, claro, tem mérito o goleiro da Noruega, que fez defesas praticamente assim, né, desafiando todas as leis da física, mas ele fez boas defesas. Mas agora, perder gols em cima E aí tem o outro lado também, não é? Quer dizer, Danilo, o último gol do Haaland, passou no meio das pernas do Danilo, pelo amor de Deus. Não pode acontecer, né? Assim como também não pode acontecer de desperdiçar um gol na frente, na cara do goleiro. Não pode acontecer. Assim como também não pode acontecer da equipe ficar só em cima do jogador. A responsabilidade é do Vini Júnior. Pode acontecer. Então, essas substituições, né, foram, neste jogo principalmente, contra a Noruega, foram comprometedoras, infelizmente. O Brasil tinha tudo para ganhar da Noruega, tinha. Jogou mal por essa sequência de erros, sequência de eventos que deram errado. E, para mim, não houve nenhuma surpresa no que diz respeito à parte de que o Brasil não iria tão longe. Poderia passar da Noruega, a meu juízo, sim, mas também não iria tão longe frente ao que a gente sabe, né? Conhece da seleção. Aliás, conhece entre aspas, né? Porque muitos jogadores nem conhecia. Muito bem. Carlos Isaia Filho. Se a gente comparar um campeonato brasileiro com qualquer campeonato europeu, a gente vê nitidamente a diferença de como se joga aqui, como se joga lá, certo? E não seria diferente, e a questão do Brasil também não está só no Brasil, praticamente está em toda a América Latina. Tanto é que, muito provavelmente, talvez com exceção da Argentina, esse campeonato vai terminar somente entre clubes europeus.
Observe o crescimento do futebol nos países africanos, que já mostram. O que está acontecendo aqui? Essa decadência futebolística tão grande. Primeiro, os clubes, no que tange a juvenis, base, só querem ter atenção para atacantes. Nós não temos aqui no Brasil jogadores de defesa que os europeus vêm buscar. Não, porque não são bons. O que eles tentam buscar são atacantes. Então está havendo um aspecto, pensando em futebol somente em criar jogador para vender, criar para vender, e os clubes ficam o quê? Órfãos de bons jogadores. É o que aconteceu, por exemplo, semana passada, com o Grêmio, está acontecendo com o Inter, certo? E nós temos aqui times medíocres, afundados em crises financeiras muito grandes, com exceção de 1 ou 2 times nacionais. E aí você vai formar uma seleção, gente. Aí traz fulano que está lá, o fulano e ciclano que está lá adiante, que praticamente esse pessoal se encontra há uns 20 dias antes de um campeonato mundial. E o técnico vai fazer o quê? Aliás, eu não sei para que se contrata técnico de seleção tão longe de um campeonato mundial. Por quê? Porque vão ser jogos, tem ali de amistosos, mas na hora que precisa treinar, capacitar e dar força para um time, não tem tempo. Foi o que aconteceu. Exatamente isso, certo? Então eu acho que não surpreendeu ninguém. Acho que o futebol brasileiro precisa de uma readequação total, certo? Se pensar melhor e vamos parar esse negócio. Eu estou indo para a seleção, vou para atrás do Hexa. Não! Todo mundo sabia que nós não tínhamos condições para ganhar um campeonato mundial. Todo mundo sabia. Tanto é que aconteceu cedo, certo? E não se esperava que fosse mais além disso. Então, criar essa expectativa de população e de tudo isso, ora, gente, que decepção. Decepção para aqueles que acreditaram, que foram levados em cima disso. Na grande verdade, quem fizesse qualquer análise mais crítica, sabia que o que aconteceu ontem não foi nenhuma novidade. Tudo bem. Então, aí, as avaliações aqui dos nossos comentaristas e tal, em relação à nossa seleção verde e amarela, seleção canarinho, que nos envaidecia demais, né? E hoje nos deixa tristes e até envergonhados. O futebol, que era um brilho do país no mundo, né? O país do futebol, nasceu lá na Inglaterra, mas nós tomamos conta do melhor futebol do planeta, dos pentacampeões mundiais, mas degringolou, caiu a casa. E eu acho que muito disso está em torno de uma caixa preta chamada CBF. Olha, se examinar quem é que botou o atual presidente da CBF lá, veja quem foi. Parece que as posições mais importantes lá, mais beneficiadas economicamente também, foram algumas pessoas ou uma pessoa que botou por lá, que tem importância, né? Junto à família do atual presidente, do pai dele e tal. É complicado. É bom nem mexer, mas é uma caixa preta. Tinha que haver uma intervenção na CBF e dar uma arrumada nisso aí, sabe? Que, afinal, representa o país, mas não dá nenhuma explicação para o país, né? O governo não tem, o Ministério dos Esportes não tem nenhuma ingerência na CBF. A CBF é caixa preta, ela é independente e fatura horrores financeiros, patrocina horrores, é uma loucura. Então, é muito fácil assim quando não se tem o controle financeiro de uma instituição do tamanho da CBF. Muito bem, vamos adiante. Deu para a seleção, vamos embora. Vamos tratar de outros temas. Vamos tratar aqui do Banrisul. Olha só o Banrisul. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul,
Tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mensagem do Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri. Nosso companheiro há 33 anos, né? Nosso programa tem 33 anos e meio e sempre nossos comentaristas, nossos convidados aqui degustando Sucos Petri, a bebida do ano inteiro, a bebida de todas as estações, uva, laranja e a água de coco Petri. Tudo sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A água de coco está aí, sempre presente, na hora da hidratação, na hora da sua atividade física, a melhor. A água de coco Petri 100% natural. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida do ano inteiro, o mais vendido, portanto, o mais consumido. E o Grupo Zafari está aí bombando também, né? 91 anos, comemora em 2026, está aí uma das empresas que é padrão, modelo, do segmento supermercadista, né? Por tudo que ele oferece aos seus clientes, né? Mix de produtos, preços, etc. e tal, segurança, né? Nos seus estacionamentos, etc. e tal, a diplomacia dos seus colaboradores, tudo de bom. E lá, especialmente, economizar é comprar bem. Veja só a mensagem do Grupo Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Gente, sua empresa procura benefícios, benefícios, no melhor sentido da palavra, que façam para o seu colaborador e facilitem a rotina do RH. Recursos humanos é um setor tático de uma empresa, né? Vital. A Green oferece soluções de alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Green com 2 Es, tá? Green com 2 Es. Então, www.greenbenefícios.com.br. E a TAP está aí também, né? Quase na 4ª frequência para Lisboa, Europa, né? Portugal, evidentemente, com 3 voos semanais, né? Frequências semanais do Aeroporto Salgado Filho até Lisboa e vice-versa. Lisboa, Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, aqui é a nossa capital, tá bom? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo direto, sem escalas, evidentemente, saindo aqui do Aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Facilidade, né, no pagamento dos seus bilhetes, né, parcelamento, tudo de bom, parcelamento de pai para filho, tarifas civilizadas, uma gastronomia incrível, né, que são os encantos e a gastronomia das terras portuguesas a bordo das aeronaves de última geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Então, 3 frequências e quase 4 já, de Porto Alegre a Lisboa, Lisboa a Porto Alegre. Chega lá em Lisboa, Portugal, Europa, se não quiser ficar por lá, o seu destino é muito amplo, tudo você pode fazer pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Carlos Isaia Filho, o que mais temos para comentar aqui? Nós temos aí alguns temas. Olha, quem é que saiu do comando lá da faixa de Gaza? O Hezbollah. Hezbollah, né? Hezbollah, que era o pior, né, deles ali em relação ao grupo terrorista. Ao grupo terrorista. Mas há quem diga que, já examinando aí os estudiosos desse segmento, que não muda nada, que é mais ou menos
uma mecânica. Um artifício. Um artifício, É, mas que não muda pode nada ser. porque eles ficam com a parte, vamos dizer, da militar, fica com eles. Então, isso é uma situação de risco. O que me diz o Carlos Isaia? Olha, exatamente aquilo que a gente tem falado. Não se acredita em nenhum acordo de paz naquela região, certo? E antes estava só entre eles, Israel, Irã e os outros países. Aí entrou os Estados Unidos na guerra, e aí se viu que não era bem assim, então vão para um acordo de paz. Toda vez que eles vão fechar um acordo de paz, Israel vai lá e bombardeia o Hamas. E aí o pessoal volta, não, assim não dá. Quer dizer, então é uma situação assim extremamente difícil. O que eu não consegui entender até agora é que aquela questão do estreito está se mantendo. E o petróleo baixou de preço. Se dizia anteriormente que o aumento do custo do petróleo internacional era em função do bloqueio. O bloqueio praticamente continua. E por que baixou o preço? É uma coisa que eu não consegui entender até agora, certo? Mas é algo que futuramente provavelmente vai ter alguém que possa esclarecer isso. De qualquer forma, por esse lado é bom, em termos de economia mundial, certo? Mas para aquela população, para toda aquela área lá que continua, agora, ontem eu fiquei sabendo, um colega nosso que ia para a Austrália, estava na Europa, não poderia fazer um voo direto, porque tinha que ir a Abu Dhabi, a questão lá ainda está tumultuada em função da guerra, teve que voltar para os Estados Unidos para ir para a Austrália, retornar e fazer um voo muito maior. Então essa questão ainda aérea naquela área, certo, está muito complicada ainda em função de fechamento de espaços aéreos, de problema de aeroportos e assim por diante. Mas vamos ver o que vai acontecer. É interessante que ali naquele conflito, né, cada dia que passa vem um anúncio diferente. Exatamente. Né? Agora foi do grupo, acho que é o Hamas, né? Não é o Hezbollah, que é o Hamas, que renunciou hoje, dia 6 de julho, renunciou. Mas a gente não pode acreditar muito, porque os anúncios, eles são feitos num dia, desmentidos no dia seguinte, né? Não cumpridos no terceiro dia, volta de novo a questão dos ataques bélicos. Então, assim como foi anunciado há poucos dias atrás, aí, olha, Irã e Estados Unidos farão um acordo de paz. Tá? O Irã, no primeiro momento, ficou quietinho, depois, não vamos fazer coisa nenhuma. Na véspera, Israel foi lá e bombardeou. Foi lá e bombardeou. Então é difícil da gente acreditar. E é como disse o Carlos Zaya Filho, porque ali é uma coisa que vem de séculos, na verdade é uma confusão entre essas famílias que, na verdade, se originaram de tribos diferentes, lá no remontes passados e tal. O que acontece, né? O que a gente vê, assim, grande problema disso é justamente esse conflito entre o Irã, com a pretensão, e inclusive ensinando desde a época escolar para as crianças, que Israel é o grande inimigo, tem que ser destruído. Israel ali prensado, porque Israel está prensado, aquilo ali é um caldeirão, não é? Que a qualquer momento realmente está sendo bombardeado. E aí tem o Hamas, tem o Hezbollah, tem esses grupos que são não só fomentados, como são subvencionados por esses países que querem a destruição de Israel. Então, realmente, é um conflito que a gente gostaria muito de ver o fim desse conflito, a harmonia, etc. E que também não vejo o maior problema, porque, afinal de contas, se cada um viver o seu próprio, né, país ali, o seu próprio cercado, e cuidar dos seus negócios, não tem por que um estar querendo destruir o outro. Não é, tu vai olhar assim, é questão meramente, vamos dizer assim, não sei se é ideológica ou teológica, ou uma birra de ancestrais desnecessária. Não haveria necessidade nada disso. Não tem porque um país está gastando tanto dinheiro para destruir outro país gastando tanto dinheiro para se defender de um país. É uma coisa maluca, não tem sentido. Olhar do lado racional,
parece que assim, não é gente, não é pessoa humana. Como é que vai analisar psicologicamente o que passa na cabeça das pessoas? Vou acabar com fulano, tá? Mas por quê? Não, porque eu quero, eu não gosto dele. Mais ou menos assim. Aí é difícil. Aí Tem um complica dado você. interessante, né? Se a gente pegar e olhar o mapa daquela região e ver as dimensões de cada país, a gente não consegue entender por que Israel, que tem uma área tão pequena, prensada entre os demais, que são todos inimigos, certo? E a única saída para o mar. Acontece que tem um detalhe importante, né? E aí se entende melhor. Nessa necessidade de defesa, o desenvolvimento judeu em armamento e em aparelhagem bélica, principalmente de defesa e ataque, foi fantástica e vem sendo. Né? O que é a necessidade de um povo, certo? Que necessita ter isso para sobreviver. E isso não para nunca. É interessante. Esse é um dado assim que a gente se surpreende com esse dado, porque realmente a guerra faz com que a tecnologia avance. Pô, não tinha que ser assim, mas lamentavelmente é assim. Por exemplo, a questão dos alarmes prediais, sejam residenciais, sejam corporativos, de empresa e tal. A empresa que mais exportou tecnologia, o país que mais exportou tecnologia para o mundo nesta área de alarmes foi Israel. Essa plataforma do Waze foi desenvolvida Israelense. em Israel, Impressionante. que hoje todo mundo usa. Então, é um paradoxo, né? Quer dizer, precisa de guerra para desenvolver tecnologia. Não, peraí um pouquinho. Vamos desenvolver tecnologia na paz, não na guerra. Não Exatamente. é bem assim. Gente, nós estamos aí com uma promoção incrível na Parrilla del Sur, que é o Uruguai aqui, né? A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia, culinária uruguaia aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilo Lopes, 111, Petrópolis. Negócio fantástico. Então, tinha promoções, entrecô, pela metade do preço, espetáculo, casa cheia, né? O pessoal assistindo jogos da seleção do Uruguai e do Brasil e do Uruguai, e lá com as promoções, né? Tudo isso estabelecido pela dupla, o casal que comanda a Parrilla del Sur, que é o Darcy e a Maristela Desbecial. Então estava lindo, maravilhoso. E o Brasil ontem, né? Casa cheia lá, maravilha, o pessoal se divertindo, saboreando aquelas carnes maravilhosas, parrillas espetaculares, que a Parrilla del Sur é o Uruguai em Porto Alegre. A autêntica cozinha uruguaia, a maior parrilla. Nós temos aqui o templo da parrilla, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é a Parrilla del Sur, ali na Avenida Nilo Lopes, 111. Bom, o que aconteceu? O Brasil se desclassificou, mas o astral se manteve lá. O astral se manteve, todo mundo lá saboreando as maravilhas das carnes extraordinárias da Parrilla del Sur, as bebidas, vinhos, espumantes, cervejas, aquele cardápio ímpar, maravilhoso. Então, casa cheia, tudo de bom. E o pessoal, mais ou menos, que acompanha o futebol, sabia que a nossa seleção não prometia muito mais do que apresentou, lamentavelmente. Mas o ambiente social, o segmento social também esteve presente. Muitos empresários, né, profissionais liberais, né, o pessoal do ambiente social, do segmento social também esteve por lá. Né. Temos lá como mostrar pessoas que estiveram lá, saboreando as maravilhas da Parrilla del Sur, como essa foto que eu vou mostrar para vocês aí agora. Dá uma olhada aí, vamos ver que vai chegar uma foto. Está aí, olha só que foto. Pessoal aí, né? É o segmento social, senhoras aí, maravilhas, né, assistindo o jogo lá da seleção brasileira ontem e saboreando as maravilhas, né, de vinhos e os entrecôs da Parrilla del Sur. Então nós vemos lá em cima, temos ali a Dulce Erdos, né, Dulce Erdos. Depois nós temos a Marilene Santini ali, de verde, né? E depois temos aí a Dulce, daí nós temos a Hélida Neves, as três senhoras lá da parte de cima. Depois embaixo aqui nós temos a Joana Besságio e a Lenara Quaresma. Então, 5 mulheres simpáticas, queridas demais, né? Se divertindo, saboreando as carnes maravilhosas, a parrilla maravilhosa, degustando um vinho especial lá na Parrilla, né? Os vinhos da Parrilla são maravilhosos.
E esse pessoal aí se divertindo lá, aproveitando tudo de bom que oferece aquele ambiente maravilhoso de alto astral da Parrilla del Sur, que, como eu digo, né, é um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Então, os cumprimentos para essas senhoras que souberam escolher um ambiente tão legal para assistir uma partida da Copa do Mundo e se deliciarem com aquele cardápio maravilhoso da Parrilla del Sur. Tá? Bom demais. E depois a gente enrolar a bandeira porque terminou a Copa do Mundo para o Brasil, como já tinha terminado para o Uruguai. Então, olha aqui, ó. Segundas, a Parrilla abre das 18h30 às 23h45, às terças, às sábados, das 11h30 às 23h45, domingos, 11h30 às 22h45. Comando, como eu disse aqui, do casal Darcy e Maristela Desbecial. Tá? Então, pode conferir o cardápio, reservas, compra na bodega, acessar as promoções, entre outras informações, no Instagram, @parrilladelsur ou no site www.parrilladelsur.com.br. Telefone para reservas, informações, 3012-7878. 3012-7878, Avenida Lopes, 111, Petrópolis, na capital gaúcha. O templo da Parrilla, no Rio Grande do Sul, Parrilla del Sur. Muito bem. Fala, José Vilmar. Olha, voltando aqui para a nossa realidade também, né, que pior do que a Copa do Mundo. Ano passado, as estatais do Brasil tiveram um rombo de 5,9 bilhões de reais. A empresa brasileira de Correios e Telégrafo contribuiu fortemente para esse rombo. Todo ano, em 2025, 5,9 bilhões de reais. Este ano, até maio desse ano, doutor, 7,4 bilhões. 1,5 bilhão, até maio, 5 primeiros meses. Tá? Bom, o que vai acontecer até o final do ano? Tá? Olha, arrisca quase dobrar isso aí. Viu? Tá? Então, é inadmissível que isso aconteça no nosso país, tá? Nessas gestões aí desastrosas das estatais, com pessoas que são colocadas sem competência, sem preparação técnica, sem conhecimento de causa, mal assessorados e muitas vezes Basta ser do partido, basta ser do partido. Exatamente, com o carimbo, né, do partido político, colocados muitas vezes também por negociações de balcão com os partidos políticos para darem apoio ao governo e tal. Né? Lamentável isso aí. Tá? Eu digo assim, porque, claro, neste governo se acentuou bastante, mas muitos outros governos pretéritos também aconteceu isso. Infelizmente, acontece isso nos governos estaduais, acontece nos governos municipais e cada vez mais o dinheiro do povo confiscado, na verdade, através do imposto, para pagar esses rombos. Aí nós deixamos de ter segurança, nós deixamos de ter saúde, nós deixamos de ter infraestrutura e por aí vai. Isso aí traz o caos, porque um rombo desses, onde o dinheiro não é aplicado onde deve ser aplicado, tá? Compromete toda a sociedade, são empresas que fecham, são investimentos que não vêm, são pessoas que ficam desempregadas. E aí nós temos que tomar como exemplo, isso aí eu estava lendo ontem e achei uma sacada brilhante de quem colocou. Nós não perdemos a Copa do Mundo para a Noruega, nós não perdemos no futebol para a Noruega, nós perdemos pela política para a Noruega. Sabe o que a Noruega faz? A Noruega pega o superávit dela, né? Uma parte vai para a população e outra ela investe fora da Noruega. E esse dinheiro que é investido fora da Noruega, tá? Claro que retorna também em benefício da população. Tá? Então eles têm uma administração pública enxuta, um país onde faz 25 graus negativos, onde tem mais noite do que dia, um país que as pessoas para viverem lá têm que saberem viver, porque senão nem psicologicamente aguentam, e nós aqui num país com todos os benesses, bens que Deus deixou aqui para nós, consumindo nosso dinheiro em rombos com estatais. Quer dizer, é inadmissível isso, não tem como a gente querer passar pano e dizer que é lamentável, porque afinal de contas faz parte da gestão, faz parte do negócio, o risco do negócio. Não, não é assim não.
Não é assim. Principalmente em estatais que são monopólio. Não é assim, não. Então, caímos na real, né? Perdemos não para a seleção da Noruega, perdemos para o governo da Noruega, por incompetência também. Sem dúvida. Fala, Carlos José. É só olhar o padrão dos jogadores, o padrão físico dos jogadores noruegueses e o padrão físico dos jogadores brasileiros, já vê uma grande diferença. Indivíduos bem nutridos, bem dispostos, com uma boa massa muscular e não fazem treinamentos a mais do que os treinamentos do pessoal daqui. Então, essa é uma diferença fantástica. Infelizmente, nós decaímos. Nós, brasileiros, estamos dando para trás há muito tempo. Esse é o ponto. No futebol, em qualquer segmento, certo, que nós temos nesse país. E aqueles segmentos que estavam indo bem, que não vão poder continuar bem, estão fazendo o quê? Estão indo para o Paraguai, estão indo para outros países para poder se manter e manter aquela mesma credibilidade e capacidade que tinham aqui. E é isso que aconteceu, gente. É isso que está acontecendo. A história do Correios e de outros. O Correio está dando déficit por causa das compras que estão sendo feitas via internet. E por que o Correio não fez isso? Era proibido? Não, foi deixando passar e ficou todo mundo de braço cruzado. Pois é, né? Que pena. Ganhando bem. Exatamente. Então, hoje quando você recebe alguma correspondência pelo Correio, pode saber que é de um mês atrás. Boletos tidos para pagar para o Correio, eu já nem abro mais, já sei que já venceu, que eu já recebi antes, certo? Por WhatsApp, ou sei lá. Vai guardar pelo correio, tá pagando juros. Exatamente. Tá E nada foi ou sendo feito protestado. para tentar resolver isso. Então tem que dar déficit mesmo. Muito bem, vamos adiante, falando de Vinhos do Mundo Importadora, melhor importador de vinhos do Brasil. É um negócio fantástico, a Vinhos do Mundo Importadora. Olha aqui, os 30 anos da Vinhos do Mundo seguem trazendo grandes momentos. E agora é a vez do Imposto Zero em sua 5ª e maior edição. O momento perfeito para descobrir novos rótulos e abastecer sua adega para esse inverno todo. Ainda tem muito frio aí pela frente, tá? E vinhos, né? A gente degusta o ano inteiro. Mas a estação inverno, evidentemente que os tintos, especialmente, né, são maravilhosos para as degustações dos ambientes familiares, sociais, né, no corporativo, enfim, né, nas reuniões de amigos, lá no condomínio, etc. e tal. Então, te liga com Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. 3 lojas em Porto Alegre, olha aqui, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber, não dirija. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, parcelamentos, de acordo com a compra que você faz. Se a compra for um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e a cortesia da casa, tá bom? Então te liga com Vinhos do Mundo com essa promoção Imposto Zero, tá? É a 5ª edição e a maior de Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Então é isso aí, vamos fazer isso aí ligeirinho e reforçar essa adega aí e degustar os melhores vinhos, espumantes, champanhes, etc e tal. Tem delicatessen lá, tem tudo de bom. Sicredi, minha gente, olha aqui, investir é pensar no futuro. E com o InvestZul, olha, o InvestZul pode ser ainda mais divertido, tá bom? Ao realizar novos investimentos no Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia, minha gente. Fale com o seu gerente e saiba como participar. Isso aí é a Sicredi, onde você é um sócio. Na Sicredi você é um sócio. No final do exercício você tem dividendos na sua conta, como sócio do Sicredi. Dá uma olhada na mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar.
Gente, aqui temos aqui o de Paulo, que está crescendo uma barbaridade. Hoje ainda temos matérias nos jornais aí e tal, mostrando todo o crescimento da empresa, né, do grupo de Paulo de Galetos, né, chegando a Brasília também, tá? E mais uma casa de frente ao Hotel Serra Azul, né, o Dipo, de frente ao Hotel Serra Azul em Gramado. Agora temos dois, temos o Di Paolo e o Dipo, né? O Dipo é o Expresso. Então, tudo de bom. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então, é um sabor inigualável, né? Tanto do Dipo, né, que é o Expresso de Paolo, quanto da sequência, né, no Di Paolo, o Galeto de Paolo. Então, se liga, né, no Galeto de Paolo, sabor inigualável, o maior galeto, melhor galeto do Brasil disparado, tá bom? Bom, daqui nós vamos até ovos orgânicos, que a alimentação saudável hoje é indispensável, né? Cada vez mais as pessoas cuidam, né, da alimentação cada vez mais qualificada, mais saudável. E ovos orgânicos é tudo de bom. É um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então, está aí os ovos orgânicos do Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, que todas as quartas e sábados também está ali na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, tá? Quartas à tarde e sábados pela manhã. Também você encontra pelo telefone que está aí no seu monitor, em lojas, floriculturas, agropecuárias, através desse contato aí, que é o 51 99 83 65 337. E está chegando no mercado aí o Titica, que é um adubo orgânico classe A. Deixa as flores, hortaliças lindas, maravilhosas, dá um brilho nas cores das flores, evidentemente, né? Muito mais contraste, porque Titica é um adubo orgânico classe A, adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, com laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. É um adubo registrado no MAPA, com atestado da produção e para a produção orgânica, através de certificado de conformidade orgânica, tá bom? Então, ovos e adubo com certificação orgânica emitido pela certificadora Participatica Rama. É só coisas de alto padrão. Médico Carlos Isaia Filho sempre traz aqui no programa um tema muito importante para o nosso telespectador, como conduzir a sua saúde, né, temas importantes, né, do momento, do mês, né, a hora do câncer de mama, a hora próstata, coração, tudo são informações extremamente importantes. E o Dr. Carlos Isaia, que é nosso comentarista aqui, é um médico ginecologista, evidentemente que o médico entende de várias situações nesse campo tão importante da medicina e vai nos falar da importância da hidratação. Silvas, assim, ó, eu acho que um dos grandes pontos da medicina é a prevenção, certo? E prevenção se faz com informação na área da saúde. E esse tem sido o nosso grande objetivo aqui no Atualidade. Hoje, e uma coisa que me encanta na medicina é que não se para de pesquisar. E assim, às vezes, assuntos que já eram dogmas passam a novas avaliações, a gente chama avaliações por pares, por vários profissionais, e às vezes algumas coisas que pareciam já sacramentadas, até pela evolução do ser humano, começam a ter um aspecto diferente. Eu dou o caso, por exemplo, todos nós aqui aprendemos que nós deveríamos beber em torno de 2 litros de água por dia. Já houve até o exagero de 3 litros, e assim por diante, e hoje se vê as pessoas É a medida ideal. com essa Mínima. preocupação, e muitas vezes andando na rua até carrega uma garrafinha para ir mantendo. Ora, essa questão foi reestudada. E o que se tem hoje? Que a quantidade de água que uma pessoa precisa é igual ao seu peso vezes 35 ml.
Então, a pessoa magra vai ter uma necessidade de ingestão de água menor que uma pessoa com um peso maior. Esse é o primeiro detalhe. E é muito fácil de calcular, porque se multiplica o peso por 35 ml, vai dar quantos litros, ou a quantidade de água, não esquecendo que o corpo humano, ele 50% a 60% do seu peso é água. Só que tem um outro detalhe. As pessoas mais jovens necessitam de mais água do que as pessoas mais idosas. Tá, mas acontece que o idoso, muitas vezes, um dos problemas que ele está desidratado é que ele não sente sede. Como é que ele pode calcular isso? Ou qualquer pessoa pode calcular como é que está o seu índice de hidratação? Não esquecendo que nós nos hidratamos tomando água, tomando líquido e também na alimentação. Os alimentos que nós consumimos também têm uma quantidade de água muito grande. Qual é o momento do dia que nós estamos com menos água, menos hidratados? De manhã, quando acordamos. Porque durante o sono, pela respiração, e o pulmão, assim como os rins e o fígado, são os órgãos de maior teor de água, de líquido, certo? Se perde muita água na respiração durante o sono. Evaporação, uma evaporação. Exatamente. Sempre que o ideal seria, quando acordar, tomar um copo d'água, certo? Que você vai ter Antigamente tinha na cabeceira da cama dos avós, Exatamente. da mulher, parece um copo, uma a jarra. jarra de barro com o copo do lado. Não E abriu o mão. pessoal acordava durante a noite para tomar água, certo? Que é um ensinamento que vem de longa data e que ninguém não precisou grandes pesquisas no mundo para dizer que tinha que tomar água. Então, tá, mas e como é que eu vou saber se eu estou tomando pouca água ou muita água? Simples. Quando for urinar, veja a cor da urina. Se eu estou com a urina muito amarelada, certo? Muito densa, eu estou tomando pouco líquido, eu estou desidratado. A urina clara mostra que o indivíduo está hidratado, certo? Mas um volume líquido legal. Exatamente. Ora, partam do pressuposto, 50% a 60% do meu corpo é água, eu tenho que repor, certo? Então, tomar e fazer esse cálculo. Pegar o peso, multiplicar por 35, seria 35 ml, que vai dar o total da necessidade de água que eu tenho. É claro, existem algumas conotações. Se o indivíduo faz muito exercício, ele vai precisar de mais água. Se o dia está muito quente, certo? A tipo de alimentação que ele teve e assim por diante. Mas é importante sim. Agora, se você gosta de 2 litros, 2 litros, 2 litros, tudo bem, tome 2 litros. Mas faça uma coisa mais apropriada para o seu corpo, que esse é o principal. Perfeito. Se a pergunta que eu quero fazer ao doutor Carlos, se a urina for muito clara, ela demonstra que a pessoa não está retendo líquido, alguma coisa assim, que pode ser alguma Não, se disfunção? a pessoa está retendo líquido, certo? Diminui a diurese, ou seja, a quantidade de urina, certo? A urina clara significa que está bem hidratado, certo? Não esquecendo, o rim faz o quê? Ele filtra o sangue. O órgão, e a gente chama de órgão, o sangue, é o que tem o maior conteúdo de água no corpo humano. Ele está filtrando, ele está mantendo uma quantidade de água no sangue apropriada para ela. Se tem água demais, ele filtra mais. Filtrando mais, vai mais urina para a bexiga e dá mais vontade de urinar. Mas a cor da urina é importante. Importante, não? Quando está clara, é sinal que está tudo Tá bom. tranquilo. Pois é. Há quem diga que algum problema nos rins também pode provocar um amarelamento na urina. Sim, também. aí tem várias situações, né, Silvas? O problema das infecções, Infecções, certo? O problema de deficiência renal, uma glomerulonefrite, as infecções, assim por diante, que fazem mudar. Nada chama mais atenção que na urina do que sangue na urina. Já me mostra um quadro
mais grave, que pode ser um problema na bexiga, um problema no rim e assim por diante, no sistema urinário. Perfeito. Minha gente, sempre é bom recomendar aqui para o pessoal que se antenar que na Parrilla del Sur você tem estacionamento com manobrista e carro guardado. Cortesia da Parrilla del Sur, tá? Isso aí é uma coisa praticamente da Parrilla. Eu não conheço algum restaurante, enfim, atividades em Porto Alegre que não cobrem, né? E se paga muito caro até por estacionamentos. A Parrilla tem esse diferencial. Além daquela amplo espaço, que é muito grande a Parrilla, tem uma parte de cima superior, e tem esse diferencial do estacionamento. Você desce naquele ambiente protegido, não tem chuva, não tem vento, tá? Segurança, né, para quem desce, homens, mulheres, senhoras, famílias, crianças, enfim. Então, com estacionamento, cortesia com manobristas da Parrilla del Sur, e o seu carro fica guardado em ambiente da Parrilla del Sur. Não fica numa esquina, numa quadra e adiante, não. Ele fica guardado, ok? Isso é muito importante e vale a pena, porque olha aqui, ó, um dos grandes problemas hoje quando a gente sai é onde eu vou botar o carro, a quantas quadras, quanto eu vou pagar. Pô, não, é caro, estacionamento 1, 2, 3, R$50, minha gente, tá? Parei um pouquinho, com manobristas profissionais da Parrilla, não é carancho, o cara chega ali, deixa que eu levo, não, é tudo oficial, né, da Parrilla del Sur. Então, acho que tem que frisar isso aí, que é para o pessoal saber desses diferenciais da Parrilla del Sur com estacionamento, cortesia com manobristas, e o seu carro fica guardado num ambiente da Parrilla del Sur, tá bom? Ok, muito bem. Vamos adiante, então. O Armazém Quatro Patas está bombando aí, né, com o nosso médico veterinário Oscar Dávila, só coisa boa lá no Armazém Quatro Patas, tá? Lá você tem exames de sangue feito na hora, já sai com o resultado, tá aí, ó. Tá? Tem blocos cirúrgicos, né? Tem farmácia, tem tudo que você imaginar para o seu pet, para o seu gatinho aí, tudo de bom. Na rua Domingos Crescenses, 675, bairro Santana, na capital de todos nós gaúchos. O telefone lá é o 3307-4004. Doutor médico veterinário Oscar Dávila, altamente competente, uma equipe maravilhosa lá, tá bom? Lá que o Mozart faz os seus tratamentos, lá, as coisinhas todas lá. Hoje fez uma limpeza dentária. Ah, beleza. Muito bem. Fala, Vilmar Govinassi, nós temos aí 2 minutos para o fechamento, não passa um segundo, senão dá uma Não pode passar um segundo, tá certo. Não, mas em 30 segundos aqui, só dizer, olha, a título de curiosidade, Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados está buscando a revitalização, ou seja, constar novamente nas placas dos veículos o município e o Estado. Uma curiosidade. Mas eu acho que isso aí nunca devia ter tirado. Nunca deveria ter tirado, Silva. Porque dá um indicativo de onde é que é aquele carro, porque não precisa do carro. Inclusive para a gente aqui em Porto Alegre, ajudar o cidadão que é do interior, às vezes está ali amarrado no trânsito, está fazendo alguma coisa que, né, não é normal. Pô, mas o cara é lá de Mas vai ser em todo o Cacimbim. Mercosul ou só no Brasil? Sei lá. É interessante, mas é uma curiosidade do nosso Brasil, né? Muda tudo de novo. Se aprovado, né? Eu acho que aprova isso aí, porque eu acho que isso é um indicativo muito importante em termos de segurança. Tá Sem entendendo? dúvida. Identificação de veículos, Sem de dúvida. quem está agindo de maneira irregular, ilícita, entende? Então, eu acho que o município, e tem a sigla do Estado também, é muito importante. Claro que sim. Então, dá um indicativo. Aqui em Porto Alegre, há um o pessoal comprometimento muito maior do motorista. O pessoal vem para Santa Casa, aqui de tudo que é canto do Estado, vem para o socorro. A gente às vezes tem que ajudar a pessoa, né? Sem dúvida. Aliás, gente, a única coisa que esse Mercosul fez até agora foi unificar a placa de todos os países. É verdade. Mais nada. Mais nada. A coisa não despiora. Só discute. Não despiora. É lamentável. Chega a ser cômico. Nosso programa aí no ar há 33 anos e meio, né? Um orgulho para todos nós, um programa independente, né? Independente. Não é uma tarefa fácil, mas agradecemos a confiança dos nossos anunciantes, né? Da mídia que transita no nosso programa e da confiança do telespectador que nos acompanha aí a todo esse período aí, né? Fidelizando-se com o nosso programa Atividade há mais de 3 décadas. Eu agradeço muito, fico aí lisonjeado e vai descido, como todos os nossos comentaristas, evidentemente. O programa se despede e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.